Os cachorros são considerados os melhores amigos do homem, e isso não é à toa. Todos nós conhecemos histórias realmente impressionantes de cães que salvaram a vida dos donos, por exemplo. Não se pode negar que os cães são realmente muito fiéis aos seus donos e dedicam todo o amor a eles. Mas eles não são os únicos animais que podem fazer coisas impressionantes. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Histórias impressionantes de animais que fizeram coisas surpreendentes. Sequestro da menina. Muitas vezes nós esquecemos, mas o mundo ainda pode ser um lugar muito violento, principalmente em alguns lugares específicos onde a violência é mais comum. Por isso, cenas de assaltos e sequestros, por exemplo, ainda não são tão incomuns quanto nós gostaríamos. O retrato desta violência é também o casamento forçado, mas não apenas do tipo arranjado em que as famílias escolhem com quem os filhos devem se casar. Nós estamos falando de casamento forçado, de fato, onde um dos noivos é literalmente obrigado a se casar com outro. Em alguns lugares do mundo, o casamento forçado ainda é uma realidade cruel que faz parte da vida de milhares de pessoas. Mas se engana quem pensa que ele acontece sem nenhuma violência. É justamente o contrário. Para que os casamentos aconteçam, muitas vezes o processo envolve muita violência. Mas houve um caso de casamento forçado em específico que acabou chamando a atenção de todo mundo em 2015. Este caso aconteceu na Etiópia. Todo esse caso teve início quando uma menina de 12 anos de idade foi sequestrada por 4 homens. O sequestro aconteceu enquanto ela voltava para sua casa depois da escola e acabou sendo surpreendida pelos 4 homens que a levaram. Os homens maltratam a garota sequestrada na tentativa de obrigar ela a se casar com um dos participantes do grupo, realizando assim um casamento forçado com ela. Mas essa situação não é tão incomum quanto você pode imaginar. Na verdade, é um costume local que coisas como essas aconteçam. Mas não se engane, esse tipo de situação pode acabar acontecendo em literalmente qualquer lugar do planeta. Neste caso, os homens que sequestraram a menina estavam conseguindo fugir da polícia sem muitas dificuldades, mas o reforço que a polícia recebeu para levar a criança de volta para a segurança da família foi realmente surpreendente. Um bando de leões. Isso mesmo que você ouviu. Um bando de leões foi o reforço que ajudou os policiais a resgatar a menina e impedir que os homens conseguissem o que estavam planejando. Enquanto a polícia corria atrás dos bandidos, todos foram surpreendidos por um grupo de leões que pareciam ter sido treinados para o caso. Os 3 leões salvaram a menina, que voltou para casa sã e salva. Mais racionais do que você imagina? Muitas pessoas acreditam que apenas os seres humanos são inteligentes e capazes de organizar os pensamentos, mas essas pessoas estão muito enganadas. Alguns animais podem ser extremamente inteligentes e fazem coisas realmente impressionantes. Além disso, não é apenas na inteligência que os animais, principalmente os de estimação, podem surpreender. Eles também costumam demonstrar emoções de forma muito semelhante a como os seres humanos demonstram as suas emoções. Uma história que prova que os cães podem sim sentir de forma muito semelhante à dos humanos é a desse cão chamado Crosby. Esse cão muito fofo estava com o dono há apenas 6 meses e neste tempo acabou passando por algumas situações que o abalaram. Uma dessas situações foi a morte de uma gata que também morava na casa. Esse fato realmente o deixou abalado e para muitas pessoas esse período de tempo pode parecer curto, mas o cão e a gata tinham uma relação de muito carinho, contradizendo totalmente a velha rixa entre cães e gatos. O problema é que pouco tempo depois, um outro cão que estava com Crosby desde quando ele era filhote também acabou falecendo. O cão então passou a apresentar sinais de depressão. Isso mesmo, após a perda dos 2 amigos, o cachorro ficou extremamente abalado e passou por um período de depressão, assim como muitos humanos enfrentam. Mas os problemas de Crosby não pararam por aí. O seu dono estava trabalhando muito na época e por isso acabava não tendo muito tempo para ele, deixando o cachorro sozinho o dia todo em casa. O cachorro passava o dia inteiro encarando a parede, demonstrando uma profunda tristeza. A história desse cão serve de alerta aos donos de cães. É preciso prestar atenção aos sinais que eles dão. O dono de Crosby não ficou tão atento a estes sinais e só acabou percebendo
o estado em que o cão estava, no dia em que chegou em casa esperando que o cachorro fosse o encontrar na porta festejando, como de costume, mas desta vez o cachorro não foi até a porta encontrar o dono. Ele estava no banheiro imóvel, observando a banheira, onde ele guardava uma surpresa. O cão havia encontrado uma gata, mas aquela não era uma gata qualquer. Na verdade, ela era extremamente parecida com a que havia falecido algum tempo atrás. Na casa não havia nenhuma fresta ou janela aberta por onde a gata pudesse ter entrado. A única explicação é que o cachorro teria buscado ela pela rua e a levado para casa. O dono dos animais então tomou uma primeira atitude sobre o fato. Preocupado com a origem do filhote, ele procurou pela vizinhança pelo seu dono, mas nenhum dos vizinhos eram donos do animal. Na verdade, alguns relataram ter visto ela vagando pelas ruas desacompanhada, o que apontava que o animal realmente não pertencia a ninguém. O homem ainda levou o animal a um veterinário para tentar descobrir se o animal possuía algum chip de identificação, por exemplo, mas mais uma vez nada foi encontrado. No final das contas, o dono da gata, que na época tinha apenas 4 meses de idade, não foi encontrado. O homem ainda pensou em deixá-la em um abrigo, mas não havia lugar para mais um animal. Ele acabou sendo obrigado a ficar com a gata que o seu cachorro levou para casa. Dá até para acreditar que o cachorro planejou tudo para mais uma vez ter uma companheira felina. Nós não temos como saber se o cachorro de fato planejou que o seu dono adotasse a gata desde o começo, mas a verdade é que essa história impressiona qualquer um. Mas embora o dono do cachorro ainda tivesse seus receios sobre a adoção da gata, essa acabou sendo uma ótima solução para os problemas que o cão vinha enfrentando. A depressão profunda que ele estava enfrentando por conta da perda de seus 2 amigos acabou sendo amenizada com a presença da nova companheira na casa. Além disso, seu dono estava trabalhando mais do que de costume, não teria tempo de lhe fazer companhia e brincar com ele, mas a gata estaria à disposição em tempo integral. É inegável que os animais possuem uma enorme inteligência e podem fazer coisas realmente surpreendentes, até mesmo para aqueles que possuem pets e conhecem os animais de perto. Crosby, depois da adoção de sua amiga, acabou se curando completamente de sua depressão e nunca mais voltou a encarar a parede por conta da tristeza. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aqui o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Até a próxima, galera do canal Universo Oculto.